Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Tentativa de golpe de Estado completa um mês. O Rede TV News traz uma reportagem especial sobre o avanço das investigações que já chegaram a policiais militares de alta patente. Desmonte do garimpo ilegal. Força Nacional chega a Roraima para atuar na proteção dos indígenas Yanomami. Aeronaves foram queimadas. A chegada de homens da Força Nacional em Roraima intensificou a saída de garimpeiros da região. Muitos deles estão tendo dificuldade para retornar às cidades. Uma saída não planejada. Essa tem sido a rotina dos milhares de garimpeiros que atuavam ilegalmente na terra indígena Yanomami, em Roraima. A operação de retirada pode durar meses. A preocupação agora é com o futuro de quem dependia do garimpo ilegal para viver. E aí a gente tem que se arriscar pela mata, sofrendo risco de pegar doença, de ser atacado por animal. O problema mesmo são as crianças e as mulheres e alguns idosos também que enfrentam essa vida no garimpo aí para tentar ter uma condição de vida melhor, achar o ouro. A saída a pé pela floresta, chamada por eles de varação, pode durar até 30 dias. Em regiões mais afastadas, a saída só é possível por meio do avião. Por isso, a Aeronáutica Brasileira reabriu temporariamente o espaço aéreo sobre a terra Yanomami, a fim de permitir o deslocamento espontâneo dos garimpeiros. Mas aí surge outro impedimento: o preço cobrado pelos pilotos das aeronaves. Por causa dos altos preços, os garimpeiros bloquearam uma pista de pouso conhecida como Jeremias, na região de Omoche, ao norte do estado. Segundo eles, as passagens aéreas que antes custavam 10 gramas de ouro, agora, devido à insegurança, custam 30 gramas, o que equivale a R$ 9.400. Durante o protesto, uma aeronave acabou sendo destruída. Os garimpeiros estão se revoltando. Em Boa Vista, Jailson Mesquita, do movimento Garimpo é Legal, estima que 10 mil pessoas estejam em terras Yanomami. Eram várias denúncias de conflito, de danos ambientais e outras questões, e nós passamos a discutir essa legalização do garimpo, porque está previsto na Constituição Federal, no artigo 174. Então nós entendemos que não é ilegal, não é irregular, não é fora da lei o garimpo. O que está acontecendo é que o garimpeiro não pode se autorregularizar. Hoje, o governo federal iniciou as operações para tentar desmontar o garimpo ilegal no território Yanomami. 100 homens da Força Nacional já estão reforçando a segurança na região. Nessas imagens, agentes flagraram embarcações com suprimentos que estavam sendo levados aos acampamentos. Foram apreendidos 3 barcos com cerca de 5 mil litros de combustível, alimentos, fogões e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Um avião foi queimado e um trator destruído. A operação, em conjunto com a FUNAI e o IBAMA, bloqueou um dos principais acessos aos acampamentos na área tomada pelo garimpo. A região está em emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro para atender indígenas Yanomamis. E indígenas da etnia Pataxó fizeram uma marcha na esplanada dos ministérios em Brasília. Eles foram até o Ministério da Saúde e depois até a Câmara dos Deputados. O grupo pede mais segurança e atendimento à saúde das comunidades, principalmente as que vivem no sul da Bahia. Por causa do protesto, a esplanada dos ministérios precisou ser fechada. O Senado Federal aprovou, com 72 votos, a indicação do deputado federal Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Jonathan foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado vai ocupar a vaga no lugar da ministra Ana Reis. Os ministros do TCU têm cargo vitalício, por isso, só deixam a vaga com aposentadoria compulsória aos 75 anos. O
presidente Lula disse que a partir da semana que vem vai se reunir com ministérios da área de infraestrutura para definir a retomada de obras que estão paradas pelo país. Lula participou de um café da manhã com presidentes e líderes de partidos da base aliada do governo. O presidente recebeu no Palácio do Planalto representantes dos 16 partidos que apoiam o governo. Lula disse que quer manter uma relação harmônica com o Congresso e pediu aos deputados e senadores que se aproximem do executivo nos projetos de interesse. O presidente reafirmou a promessa feita na primeira reunião ministerial, realizada no mês passado, de que o governo vai retomar obras paradas para reaquecer a economia. Na próxima terça-feira, ele deve inaugurar um programa de casas populares na Bahia e a retomada de obras da BR-101 em Sergipe. A gente vai tentar acabar tudo aquilo que estava começado e que ficou parado. E a gente não quer saber de quem que a obra, que período de governo ela foi feita. A gente quer saber se a obra é de interesse da cidade ou do Estado. Se a gente conseguir fazer com que todas as obras que estão paradas comecem a funcionar e a gente comece a terminar algumas delas, a gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o desastre previsto pelo FMI na última avaliação deles. E nessa reunião houve mais críticas aos juros altos instituídos pelo Banco Central, do próprio presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros integrantes e apoiadores do governo. Mas, mesmo assim, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo federal não discute mudanças na lei de autonomia do Banco Central. Padilha foi questionado após as críticas do presidente Lula em todos esses últimos dias e semanas em relação à taxa básica de juros e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Pois é, e essas mudanças, essas declarações estão mexendo com o mercado. Assunto para o Faça as Contas com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. Mais uma semana confusa no dia a dia da nossa economia, né? Agora, por conta da taxa de juro considerada muito alta por todos nós brasileiros. Com as críticas do presidente Lula, muitos consumidores que têm dívida, financiamento atrelada à taxa de juro, têm buscado informações aqui sobre o que fazer diante da discórdia entre presidente Lula e Banco Central. Primeira questão colocada é: os juros podem baixar por decisão do presidente Lula? A resposta é não. Outra questão: por que os juros não baixam? Vamos lá? O mais importante que você tem de saber é que a taxa de juro no Brasil, agora, a exemplo de outros países, a taxa é definida por técnicos, mais Conselho Monetário representado pelo ministro da Economia. Ou seja, se nós estamos aí com juro de 13,75% ao ano, não é por decisão pessoal, por vontade de ninguém, é decisão institucional. No caso, decisão do Banco Central do Brasil, que, por sua vez, é independente, não está sujeito aos mandos e desmandos de ninguém. Dito isso, vamos às operações. Se o trabalho do Banco Central é manter a inflação sob controle, e se tivermos a inflação descontrolada, você lembra disso, guerra na Ucrânia, petróleo, pandemia, a alta dos juros não pôde ser evitada. Se a taxa não baixou com a queda da inflação, vamos dizer que não baixou ainda, porque agora nossa economia, com o novo governo, precisa se estabilizar nas propostas defendidas pelo novo governo. O governo Lula não só garantiu mais dinheiro na economia com Bolsa Família, mas também mais dinheiro com outros programas de atendimento à pobreza. Isso quer dizer que o governo está gastando mais, muito mais, e que a circulação de moeda, dinheiro, está aumentando. E isso pode pressionar o consumo e aí gerar inflação, o que definitivamente não interessa a nenhum de nós, né? Vamos combinar que não temos na economia nenhum inimigo maior que a inflação. E essa é a questão. Para ser controlada, a inflação não basta só de taxa de juro. Todos os governos do mundo elevaram a taxa de juro, todos. O controle da inflação exige também equilíbrio das contas públicas, gente. Dinheiro que entra e sai do governo. É como ter o orçamento, você não pode viver endividado. O que o governo Lula tem que fazer agora é trabalhar
se quiser baixar os juros. Não adianta reclamar, é preciso trabalhar e rápido para convencer o país e o mundo que não estamos a Deus dará na gastança de dinheiro, não. Faça as contas. Nós voltamos semana que vem. E um grupo com 42 brasileiros, entre militares, agentes de segurança e especialistas em desastre, vai ajudar nas buscas por vítimas do terremoto na Turquia. O envio da tropa foi feito depois de um pedido do governo turco. Integrantes da Força Tarefa fizeram os últimos ajustes antes da viagem. O grupo é formado por agentes do Centro Nacional de Desastres, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Entre eles estão militares que atuaram nas tragédias de Brumadinho e Mariana. Os profissionais com experiência em busca e salvamento urbano estão a caminho da Turquia e contam também com o apoio de cães farejadores. O desafio é você estar num país estrangeiro, né, que fala uma língua muito diferente, né, às vezes do próprio inglês, né, e o frio local. Mas nós estamos preparados aí, nós levamos equipamento para suportar temperaturas, né, a média de 0 graus, né, que está acontecendo, para suportar ao relento se a gente precisar, acampar com barraca, com saco de dormir e toda a proteção que a nossa tropa vai precisar. O avião da Força Aérea, com a ajuda humanitária brasileira, vai pousar a cerca de 100 quilômetros de onde foi o epicentro do terremoto. O envio da Força Tarefa atende a um pedido do governo da Turquia ao Brasil. A coordenação com os estados para selecionar os profissionais que vão atuar em terras turcas foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores. O Corpo de Bombeiros de São Paulo tem expertise nesse tipo de ocorrência, tanto é que possui um curso de especialização chamado Busca e Resgate em Estrutura Colapsada. Em virtude disso, e as autoridades internacionais sabem disso, solicitaram esse apoio. O planejamento inicial prevê que a Força-Tarefa fique por cerca de 15 dias em solo europeu. É a primeira vez que sai com um efetivo grande para uma missão internacional de longa distância, com baixas temperaturas e com uma grande quantidade de vítimas. A missão principal é salvar vidas. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida depois do temporal que atingiu São Paulo na tarde de ontem. A chuva provocou destruição e muito prejuízo. O corpo de Fabrício Vieira, de 24 anos, foi encontrado em um córrego de Osasco, na Grande São Paulo. Ontem à tarde, a região ficou alagada e Fabrício caiu quando caminhava em direção a uma estação de trem. O homem falou com a gente que não dava para passar, a gente ficou quietinha no lugar. E aí a gente tava assim, ele passou com a mochila e o fone. A gente falou, moço, não vai, só que ele não escutou, né? Os bombeiros foram acionados e peritos levaram o corpo para o IML. Já na zona leste da capital paulista, continuam as buscas por outra pessoa desaparecida. A suspeita é que ela também tenha caído no córrego. Pela manhã foi possível ver a sujeira e os estragos causados pela chuva que atingiu quase toda a capital e a região metropolitana de São Paulo. Centenas de famílias tentavam recuperar o que restou dentro das casas. A Caroline se mudou há pouco tempo para este bairro de Osasco. Ela contou que perdeu geladeira, TV, guarda-roupa e sofá. Fora o trauma, né, psicológico que fica, e a gente está tentando ver o que se salva, o que presta, o que dá para fazer. José Carlos disse que é a segunda vez em 3 anos que a água invade a casa dele. Eu veio aqui no peito, aí dentro, perdi tudo. 3 anos atrás, dia 10 de fevereiro, eu perdi tudo de novo. E ainda, agora, a mesma coisa. Nesta loja, o prejuízo foi grande. E tá aí o prejuízo, ó. Prejuízo aí de pelo menos 150 a 200 mil reais. Aqui em Franco da Rocha, um dos municípios mais atingidos pela forte chuva, 10 pontos de alagamentos foram registrados. A equipe de limpeza teve que fazer a retirada de muita lama. O centro da cidade ficou assim, completamente alagado. Muita lama, do outro lado não dá nem para virar aqui, ó, na outra rua. Basta chover um pouquinho, né, devido ao rio, esse rio aí que ele transborda, né, aí então o centro da cidade, principalmente do lado de cá, né, fica nessa situação aí. Os moradores reclamam do fato de todo ano, nesta época, a situação se repetir. Quando penso que vai melhorar, vem a enchente e derruba tudo de novo. E no Rio de Janeiro subiu para 6 o número de mortos por causa das chuvas que atingiram o estado ontem. O repórter Tony Vendramini traz as informações ao vivo de lá. Boa noite para você, Tony. Eu não sei onde você está aí. A chuva já deu uma trégua aí no Rio de Janeiro ou ainda não?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Deu uma trégua, assim, não chove no momento aqui na zona sul do Rio de Janeiro, mas ainda há instabilidade. Agora há pouco mesmo caiu uma nova pancada de chuva aqui na região. A cidade segue em estágio de mobilização. É o segundo numa escala de 5 níveis feita pelo serviço do Alerta Rio, que é o sistema de monitoramento da Prefeitura. Agora há pouco, o governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniu aqui no Palácio Guanabara com o Comitê de Chuva do Estado. É um comitê formado por representantes de diversas secretarias. Cláudio Castro disse que convocou essa reunião para ter ciência, tomar conhecimento da situação atual do Estado e também saber que medidas tomar daqui para frente. Castro disse que o governo não vai poupar esforços para ajudar os municípios mais afetados pela chuva e que o governo estuda a edição de um decreto para poder acelerar essa ajuda. Afirmou também que vai abrir uma linha de crédito para ajudar pequenos empreendedores que precisem se recuperar. O Castro também atualizou o número de mortos em decorrência da chuva. Por enquanto são 6. São 6 o número de mortos anunciados aqui pelo Cláudio Castro. Vamos ver na reportagem. Na chegada ao Instituto Médico Legal, a dor de um pai. Não desejo isso para ninguém, perder um filho, principalmente ela, que era nosso xodó, nossa alegria. E não tem explicação para essa dor que está sentindo. Francisco chora pela filha, Ayla Sofia, de 2 anos e 4 meses. A casa onde eles moravam, na comunidade da Chácara do Céu, na zona norte do Rio, desabou com a tempestade que atingiu a cidade. A menina ficou soterrada. Na mesma comunidade, a chuva levou parte da casa de seu Francisco, que estava trabalhando. Ele perdeu quase tudo. Perdi a máquina, perdi o fogão, perdi as coisas, prato, perdi tudo. Onde que salvou a geladeira? A geladeira salvou que não deu para pegar, o entulho não chegou perto da geladeira, entendeu? Aí o resto perdi tudo. No Catete, Zona Sul, mais uma vítima. José Diniz, de 82 anos, assistia TV quando um deslizamento de pedras atingiu a casa dele. Hoje havia um rastro de destruição pelas ruas da cidade. No centro, vários imóveis foram interditados. Segundo o Alerta Rio, que é o sistema de monitoramento da Prefeitura, em menos de 24 horas choveu 70% do esperado para fevereiro. 5 das estações meteorológicas chegaram a registrar um volume de chuva ainda maior do que a média do mês. Foi uma quantidade muito grande, nós temos previsto para o mês de fevereiro algo em torno de 100, 120 milímetros. Tivemos ontem 80 milímetros de chuva, alguns locais com uma concentração muito grande em um período muito curto de tempo. Isso sempre gera um impacto muito grande. Diversas ruas ficaram debaixo d'água. Em alguns pontos, o jeito foi buscar um transporte alternativo. Dá carona aí! Esse homem desafiou o perigo durante a enchente na Avenida Brasil. Na Grajaú, Jacarepaguá, a enxurrada assustou quem passava. Em Bom Sucesso, na Zona Norte, a água atingiu a altura do peito. No Meier, vários passageiros ficaram ilhados na estação de trem. Já na Tijuca, a força da água e do vento estourou o vidro de um supermercado. Neste shopping, o teto cedeu. A água arrastou carros e alguns ficaram submersos. Em Niterói, na região metropolitana, uma árvore atingiu um ônibus. Em São Gonçalo, a rua desapareceu. Estou aqui numa parte alta e já está quase chegando no meu pé. Na zona portuária, escolas de samba da série Ouro perderam alegorias, fantasias e materiais. A água invadiu o barracão da Acadêmicos de Niterói e o sambódromo ficou alagado. Muita gente ficou ilhada. Olha como é que tá o bar aqui, ó. Todo mundo aí. Aqui, ó. A onda. Virou uma onda, ó. Em um bar, a força da água derrubou um cliente. Na Zona Sul, as ruas também encheram e foram tomadas pelo lixo. Olha ali o caminhão pela metade, o hotel, olha o meu condomínio. A correnteza arrastou motos e por toda a cidade, motoristas enfrentaram os alagamentos. Que horror, né, gente? É muita destruição. Em Minas Gerais, a chuva também causou transtornos e deixou cidades alagadas. Vários trechos de rodovias estão interditados. Em Eubanque da Câmara, a inundação invadiu imóveis e arrastou carros. Os passageiros desse veículo, que era levado pela enxurrada, foram resgatados com a ajuda de moradores. Ninguém se feriu. Tem que sair pela janela. Quem que tá ali? Vem! Ai, Jesus amado!
Os atendimentos no centro médico e as aulas nas escolas da cidade foram suspensos até amanhã. Na mesma região, a BR-040, que liga Minas ao Rio de Janeiro, teve trechos parcialmente interditados. Depois de Santos Dumont, aqui na 040, desceu muita terra aqui, está interditada aqui o asfalto por enquanto. Já a BR-365 em Gurinhantã está totalmente fechada depois de parte da rodovia ser carregada pela enxurrada. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou os desvios. Moradores registraram a chuva de granizo que veio acompanhada de rajadas de vento em Itabirito. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, os cuidados que as pessoas precisam ter nas redes sociais. Mais de 70 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de ataque virtual em 2022. Em Minas Gerais, foram registrados 52 mil casos de estelionato pelas redes sociais. Bruna recebeu uma mensagem numa rede social para renovar a matrícula da academia e, sem desconfiar que o link era falso, enviou diversos dados pessoais. Nesse momento que eu mandei, minha conta já deslogou. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu já comecei a ficar nervosa, comecei a ficar desesperada. Os criminosos passaram a usar o perfil dela e uma amiga caiu no golpe. Depositou para eles R$800. Eles não devolveram de volta, bloquearam ela e ela me mandou mensagem no WhatsApp. Falou, Bruna, caí no golpe do seu Instagram. Em 2022, só o estado de Minas Gerais registrou mais de 52 mil casos de estelionato pelo WhatsApp e pelo Instagram. Quase 10 mil celulares, tablets e computadores foram invadidos por criminosos. Com o crescimento dessas ocorrências, o Ministério Público Estadual anunciou a criação do primeiro grupo de atuação especial do país para combater os crimes cibernéticos. O órgão conta com promotores de justiça, policiais e equipamentos avançados. Casos de perseguição, ameaça, racismo, homofobia, pornografia infantil e discursos de ódio no ambiente virtual também vão ser investigados. A internet não é terra sem lei, ao contrário do que se acredita. O criminoso na internet, ele não está anônimo, ao contrário do que ele acredita. Então, o que nós precisamos é nos estruturar para provar com casos práticos, com a responsabilização criminal, que a lei alcança a internet, sim. Um levantamento feito por uma empresa internacional de segurança cibernética mostra que as fraudes online correspondem a cerca de 30% de todos os crimes do planeta. Menos de 7% das vítimas registram ocorrência. As autoridades enfrentam dificuldades para investigar. A dificuldade de obtenção de dados com os provedores de aplicações da internet, próprios mecanismos que os criminosos usam para maquiar a origem do acesso dele aos dados. No Brasil, aproximadamente 70 milhões de pessoas sofreram algum tipo de ataque virtual no ano passado, com prejuízo estimado em 32 bilhões de reais. Aumento de 12% em 5 anos. Alexandre viu o anúncio de um equipamento com preço interessante na internet, mas o perfil era falso. Já tinha marcado com ele 3 vezes e ele não cumpriu o compromisso. Eu falei, ô amigo, o que está acontecendo? Se trata de algum golpe, alguma coisa? Ele me bloqueou no WhatsApp, no anúncio mesmo já não tinha mais, já estava contando como um anúncio desativado. E aí, a partir daí, eu perdi o contato com ele. Menos de 17% dos cargos de conselhos administrativos de empresas são ocupados por mulheres no Brasil. O evento Mulheres em Conselho, que acontece em São Paulo, quer ampliar essa participação feminina entre os executivos. Veja na reportagem de Joyce Mafezoli. Cerca de 130 mulheres que já ocupam cargos de liderança ou estão se preparando para chegar a uma posição mais alta participam do evento. As palestras sempre são ministradas por uma dupla, homem e mulher. A ideia é que as participantes também tenham uma percepção de exemplos de homens que possam contribuir para a ascensão da mulher no mercado corporativo. Esse grupo nasceu de uma ideia de 2 amigas, eu e Andréa Manzano, a partir do momento que nós conseguimos identificar no mercado que existiam poucas mulheres nessa cadeira de conselhos. Eu, Sandra, sou conselheira, tenho assento em conselhos de empresas e entidades de classe, mas a gente nota que menos que 17% das mulheres ocupam essas posições. Essa é a 2ª edição do evento e o grupo já conta com a participação de 248 mulheres que ocupam cargos de liderança. De São Paulo, Joyce Mafezoli para o Rede TV News.
E hoje faz um mês que as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas em uma tentativa de golpe de Estado. Os extremistas depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. 30 dias depois, 920 manifestantes ou golpistas seguem presos, entre eles policiais militares do Distrito Federal. A imagem que mais me impactou foi o rapaz quebrando aquele relógio. Eu fiquei assustadíssima com eles destruindo o plenário. A vantagem que eles tiveram para estar entrando, pelo amor de Deus, aquilo ali foi absurdo. Um cenário de guerra. Obras de artes destruídas, mobiliário histórico no chão. A reação do governo foi imediata. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O 8 de janeiro entrou para a história como o dia dos atos terroristas em Brasília. O atentado gerou reações em todas as esferas. No governo distrital, Ibanez Rocha foi afastado do cargo de governador. O então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, foi exonerado e preso por suspeita de omissão e conivência. Primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. O governador Ibanez, com certeza, vai responder. O presidente Lula ordenou a desmobilização em frente aos quartéis. Alexandre de Moraes agiu. O ministro do STF mandou a Polícia Federal identificar um a um todos os suspeitos. Na mira estão os que de fato provocaram quebra-quebra, os financiadores e os autores intelectuais que teriam planejado os ataques. Quase 1.400 invasores foram detidos num galpão da PF. Nas ruas, em andamento estava a Operação Lesa Pátria. A ação já está na 5ª fase. Até agora, prendeu 24 pessoas, entre elas os supostos financiadores. Ex-integrantes da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal também foram presos. Esse vídeo mostra alguns PMs tirando foto enquanto o Congresso era invadido. A Procuradoria-Geral da República também agiu. A PGR apresentou 152 denúncias e instaurou 7 inquéritos contra os envolvidos. Na mira estão deputados que teriam incentivado os ataques. Atualmente, 305 mulheres e 611 homens permanecem presos. O ex-secretário Anderson Torres tenta conseguir liberdade provisória, mas está preso num batalhão da Polícia Militar. Em entrevista exclusiva ao programa É Notícia, da Rede TV, o presidente Lula disse que os atentados são resultado de um plano de golpe de Estado e que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido. Ele também é investigado. Esse cidadão preparou o golpe, eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor tem certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro? Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. 30 dias depois, os vidros do Palácio do Planalto não foram substituídos e o prédio segue danificado. No Congresso, cerca de 60% das obras foram restauradas. E no STF, o mais atingido pelos extremistas, houve restauração do plenário. A intervenção federal acabou no último dia 31 e a Segurança Pública de Brasília voltou a ser de responsabilidade do governo do Distrito Federal. O ex-interventor Ricardo Capelli conversou com exclusividade com a nossa equipe e fez um balanço. Para quem estava à frente do combate aos atos terroristas, a missão foi cumprida. Nós temos 3 objetivos centrais com a intervenção: retomar a linha de comando, estabilizar as forças de segurança e apurar eventuais falhas administrativas de gestão que teriam levado aos fatos inaceitáveis do dia 8. Hoje, um mês após os atentados, servidores do Congresso fizeram um ato para lembrar o dia. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem tampouco a vontade do povo brasileiro. Esse episódio deplorável não será esquecido.
E para marcar a data, o Palácio do Planalto divulgou hoje um vídeo sobre os ataques e a reação do governo. O vídeo recebeu o título de Democracia Restaurada. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Aqui ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. Não é possível esquecer, mas jamais pode se repetir. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que não vai aceitar a politização da Polícia Rodoviária Federal. O ministro participou da cerimônia de posse da nova diretoria da instituição. Durante a solenidade foram assinados 2 protocolos de atuação. Um prevê o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. O outro é um acordo de cooperação com o IBAMA para o compartilhamento de informações nas áreas de fiscalização e inteligência. O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, lembrou escândalos recentes e disse que é preciso resgatar a imagem da instituição. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que quem errou vai pagar pelo que fez, mas que o governo não vai se prender ao passado. Flávio Dino alertou, no entanto, que não vai permitir que ideologias políticas interfiram nos trabalhos. Cada uma tem os seus apetites individuais, as suas preferências legítimas e tem, obviamente, o seu olhar político-ideológico. Isto não nos importa. Nós não temos nada a ver com a esfera da privacidade de cada uma que é servidor público do Brasil. Porém, cada uma dessas características individuais não pode anular o principal, qual seja o compromisso. Compromisso de cumprir a lei. E essa é a orientação que eu transmiti ao senhor diretor-geral e à sua diretoria. E o ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do PP, prestou depoimento hoje ao Tribunal Superior Eleitoral. O depoimento durou cerca de 1 hora. Ele disse que nunca teve conhecimento da minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A oitiva fez parte do inquérito que investiga o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por abuso de poder político. Segundo a investigação, Bolsonaro teria questionado a segurança das urnas eletrônicas durante reunião com embaixadores de diversos países. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que a divulgação dos resultados do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio de 2022, será antecipada para amanhã. A informação foi confirmada durante a apresentação do Censo Escolar da Educação Básica de 2022. O levantamento mostrou que houve aumento no número de matrículas de educação básica na rede privada depois da pandemia. No total, foram quase 45 milhões de matrículas nas mais de 178 mil escolas de educação básica no Brasil, 714 mil a mais que em 2021. A entrada de alunos na rede privada cresceu 10,6% de 2021 a 2022, se aproximando de patamares pré-pandemia. Foram matriculados pouco mais de 9 milhões de alunos. Já na rede pública, a variação foi bem baixa, chegou a 1,5%. Foram matriculados mais de 38 milhões de estudantes. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.